Nossa, onde é que eu deixei o celular? Meu Deus, perdi a chave do carro. E a chave de casa? Ah, esqueci de dar o recado. Esquecimento. Esqueci. É o tema da nossa conversa com um convidado muito especial aqui da Rádio Sonho. É normal o esquecimento a partir de uma determinada idade da pessoa? Ou pode dar jovem também? Será que queima algum fusível? Fiozinho desencapou? Tudo isso nós vamos conversar agora com o convidado especial que está chegando. É o doutor. Doutor. Não, ele está chegando. Vamos conversar sobre esquecimento. O nosso convidado é o doutor Maurício Ventura. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutor Ventura, é normal o esquecimento, um pequeno esquecimento, de vez em quando? A partir de que momento ele se torna um problema? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. E você? Eu diria o seguinte: quem é que não esquece? Todo mundo esquece, né? Criança esquece, jovem esquece, adulto esquece e velho também esquece. Então, esquecer, pura e simplesmente, faz parte da vida. A gente esquece coisas que, teoricamente, não são aqueles dados que mais importam para a gente, aquela coisa que a gente tem como mais importante e mais fundamental, né? Principalmente hoje em dia, quando a gente recebe uma quantidade absurda de informações, né? É absolutamente impossível a gente lembrar de tudo, né? Então, esquecer faz parte da vida. O esquecer, a gente não pode ser visto simplesmente como uma doença ou como presságio de alguma coisa. O esquecimento, ele começa a ter algum significado mais importante em termos de doenças, né? Quando realmente a gente começa a esquecer coisas importantes, coisas que são fundamentais, né? Mas também só isso não basta. A gente precisa entender que quando a gente está falando em problemas de memória, em doenças que afetam o cérebro e que vão trazendo junto com elas os problemas de memória, outros sintomas também vão aparecendo. Por exemplo, sintomas de depressão, tristeza, angústia, perda da vontade de fazer as coisas, ou, eventualmente, o contrário pode acontecer também, do paciente ficar mais agitado, agressivo, né? São situações em que a gente tem que ter um sinal de alerta um pouco mais presente, né? A gente tem que ter um pouco mais de atenção naquilo que está acontecendo. No dia a dia, né, o idoso, a pessoa de idade que está envelhecendo, ela não perde a capacidade de realizar qualquer tipo de atividade que ela está acostumada a fazer. Então, se aquela pessoa que está com problema de memória, mas está desempenhando bem as suas funções, está desempenhando bem o seu papel, a gente tem que estar avaliando, vendo o que está acontecendo. É preocupante quando uma pessoa que a vida inteira dirigiu bem começa a fazer barbeiragem no trânsito, ou uma pessoa que sempre administrou bem seus compromissos financeiros começa a gastar dinheiro de forma inadequada, ou uma pessoa que sempre cozinhou muito bem começa a ter dificuldade em realizar ou preparar pratos que a vida inteira preparou. Então, são situações em que a gente começa a observar aquilo que a gente chama de comprometimento funcional, entendeu? Aí sim são sinais de alerta, são sinais de preocupação que alguma coisa pode estar acontecendo. E esses pequenos sinais, doutor Maurício, podem levar a que tipo de problema? Tem alguma relação a ver com o Alzheimer? Sim, existem muitas doenças, não só a doença de Alzheimer, que levam a problemas de memória, que levam à dificuldade da pessoa em realizar aquelas atividades às quais ela estava acostumada. A doença de Alzheimer é a que mais preocupa. Mas problemas de tireoide,
anemia, deficiência de vitaminas, né? São doenças que também podem levar a problemas de memória. Por isso que uma pessoa que está incomodada com alguma coisa que está esquecendo, com dificuldades que vão que começam a aparecer para realizar atividades do dia a dia, essa pessoa necessariamente precisa procurar o médico, precisa procurar o geriatra, o neurologista, o psiquiatra, né, para poder saber o que é que está acontecendo. Comentei a respeito de sintomas depressivos. A depressão também é um diagnóstico importante de se fazer e que é passível de tratamento com a medicação adequada. Tem alguma prevenção que possa ser feita contra o esquecimento ou contra o aumento do esquecimento? Veja só, a prevenção existe. A grande coisa, o primeiro grande passo para a gente se prevenir de problemas de memória durante o envelhecimento é cuidar da saúde, tá? A gente sabe, por exemplo, que pessoas que têm pressão alta mal controlada, elas podem evoluir com doença de Alzheimer, tá? Então, bom controle de pressão, bom controle do colesterol, do diabetes, pode garantir uma boa saúde mental à medida que a gente vai envelhecendo, ou pelo menos retardar o aparecimento de uma doença de Alzheimer no futuro. É importante para a pessoa ter hábitos de renovação, quer dizer, sempre procurar estar aprendendo uma coisa nova, sempre procurar estar fazendo alguma coisa diferente, elaborar projetos, manter a mente ativa, né? Não somente a mente, mas também o físico, a manter uma boa atividade física, manter uma boa saúde física e mental é muito importante para a gente prevenir o aparecimento dos problemas de memória. Recado importante, Dr. Maurício Ventura é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. O interessante é se cuidar durante um bom período da vida para chegar bem à velhice, né, Dr. Maurício? Com certeza. A maior parte dos problemas que aparecem, que o idoso tem, na realidade, são problemas que vão aparecendo com as pessoas com 40, às vezes até mais cedo, mas 40, 50 anos, né? Então, a partir dessa faixa etária, a pessoa já tem que ir controlando sua pressão, vendo como é que estão seus problemas de saúde, se tem, se não tem, se os tiver, controlá-los, né? Isso é fundamental para você ter um envelhecimento bem-sucedido, como a gente chama, né? Perfeito. Muito obrigado e um bom trabalho. Muito obrigado, igualmente.